O objetivo dessa aula é a gente corrigir exercícios. E a gente vai corrigir este exercício aqui, que ele fala: simplifique a expressão e calcule as somas algébricas. Então a gente tem aqui, ó, agora, né, nesse exercício, se você está acompanhando aí a playlist, vocês vão ver, né, que os exercícios antes desse vídeo eu trabalhei com alguns da raiz quadrada, trabalhei com a raiz quarta e agora a gente vai trabalhar com a raiz quinta. Como eu disse, né, inclusive disse isso na aula anterior, esses exercícios não são receita de bolo. Então, assim, cada um você trabalha de um jeito, cada um você faz de um jeito. E você tem que sempre pensar num jeito que te facilite, né? Você tem que pensar num jeito que vá facilitar, que você vai obter uma simplificação e vai conseguir resolver o seu problema aí de uma forma simplificada, né? Porque dependendo da passada que você faz, fica difícil, você complica. E o exercício sendo bem claro, ó, tá falando simplifique a expressão, não tá falando complique a expressão. Então a gente tem que simplificar. Primeira coisa que a gente faz: fatora os números que tá aqui dentro da raiz. Primeiro a gente esquece o índice. Esquece o índice, esquece qualquer coisa, qualquer número que tem aí. Primeiro você começa fatorando os valores que estão dentro da raiz. Esta raiz aqui a gente não vai fatorar, porque raiz quinta de 2 não tem como eu escrever o 2 de um outro jeito. Se eu escrever 2 vezes 1, dá 2, mas não vai me facilitar em nada. Então, quando é um número muito baixo, você pode deixar, ok? Se for aí maior do que 6, que nem no outro exercício lá que a gente tinha uma raiz de 6, aí ainda ajuda. Mas se é um número baixo, assim, 2, 3, não precisa. Deixa como está. Então, fatorando 64, 64 dividido por 2 vai dar 32. 32 por 2 vai dar 16. 16 por 2 vai dar 8. 8 por 2 vai dar 4. 4 por 2 vai dar 2. 2 por 2 vai dar 1. E agora, olha só, a gente está na raiz quinta. Ó, a raiz quinta de 64. Então, a gente não vai pegar quartetos, né? Ó, como a gente pegou no outro exercício. Ó, quando a gente tinha uma raiz quarta, a gente pegava quartetos. Agora aqui que a gente tem uma raiz quinta, a gente vai pegar quintetos, né? Ó, vai pegar 5 fatores aqui. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Isso é 2 elevado a 5 vezes 2. Então, eu posso escrever o 64 como sendo 2 elevado a 5 vezes 2. Aí, olha só. Se você tivesse a raiz cúbica de 64, por exemplo, você ia dividir em trios. Então, a raiz cúbica de 64 seria 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3. Né? Ó, porque ia dar os triozinhos certinhos. Se fosse a raiz quadrada de 64, aí você ia pegar de parzinhos em parzinhos. Se fosse a raiz sexta, aí você ia pegar tudo. Ia ser 2 elevado a 6. Se fosse a raiz sétima, aí teria que ser já um número maior. E por aí vai, ok? Sempre é essa mesma ideia. É isso que eu quero que vocês entendam, né? Por isso que eu tô gastando um tempo nesse tipo de exercício, porque aparece vários casos. E é como eu disse, eu tento mostrar todos os possíveis casos que apareça, para que quem está acompanhando a playlist não tenha problema, consiga aprender tudo de cabo a rabo de fato. Então, ó, vamos fatorar aqui o 486. 486 por 2 dá 243. 243 não dá por 2, mas dá por 3. 243 dividido por 3 dá 81. 81 dividido por 3 dá 27. 27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então, como a gente está na raiz quinta, ó, a gente pega um quinteto aqui. 3 elevado a 5. E aquele 2 que ficou sozinho, então a gente escreve o 486 como sendo 3 elevado a 5 vezes 2. Certo? A gente faz isso para escrever o número grande que está lá dentro de uma forma simplificada. Entende? É por isso que a gente fatora o número. Porque a gente quer escrever, ó, esse número que era um número grande, ó, numa forma simplificada. Está vendo? Ó, que todos os números que aparecem aqui são números pequenos. Você concorda que o 3 é um número pequeno? Concorda que o 5 é um número pequeno? O 2 é um número pequeno em relação a 486? Claro, né? Tem números muito menores do que 3, óbvio. Mas em relação a 486, o 3 é um número pequeno. Em relação
o 5 em relação a 486? Também. Então, por isso que a gente faz isso. Então, ó, agora a gente vem naquela passada. Deixa eu ver aqui um jeito que não fique o reflexo. Ó lá. A gente vem aqui nessa passada agora de escrever aquilo lá de uma forma diferente. Então, em vez de eu escrever raiz quinta de 64, eu vou escrever a raiz quinta de 2 elevado a 5 vezes 2. Não é? Ó, porque eu fatorei o 64 e deu 2 elevado a 5 vezes 2. Então, eu vou escrever, ó, raiz quinta de 64 como sendo a raiz quinta de 2 elevado a 5 vezes 2. Que isso que está aqui dentro é a mesma coisa que 64 de uma forma simplificada. Aí eu vou escrever, ó, menos raiz quinta de 486. Em vez de eu escrever raiz quinta de 486, eu vou escrever o número que eu fatorei, ó. Raiz quinta de 3 elevado a 5 vezes 2. E o menos a raiz quinta de 2 eu vou manter, né? Eu vou manter porque, como eu disse, o 2 já é um número pequeno. A gente faz isso, né, para transformar os números grandes em pequenos, mas o raiz quinta de 2 já é um número pequeno. Então, deixa ela ali quietinha, ok? Aí o que a gente tem aqui agora? A gente tem um produto dentro de um radical. Então, a gente pode escrever como sendo o produto dos radicais. Então, isso daqui vai ser a raiz quinta de 2 elevado a 5 vezes a raiz quinta de 2. Menos, a gente tem outro produto aqui dentro, ó. Raiz quinta de 3 elevado a 5 vezes 2 é a mesma coisa que a raiz quinta de 3 elevado a 5 vezes a raiz quinta de 2. E o menos raiz quinta de 2 eu copiei lá, ok? Agora o que eu vou ter? Vou escrever isso daqui, ó. Olha só que interessante. Conforme a gente vai fazendo, você tá vendo que vai simplificando cada vez mais? Você tá entendendo, ó? Aqui estava uma coisa que a gente não sabia calcular. Aqui agora a gente já pode simplificar mais. Aí depois disso aqui a gente vai simplificar mais. E cada vez que vai passando, você vai simplificando mais. Entenderam? A gente sai de uma expressão que a gente não sabia fazer. Era uma raiz quinta de 486, ninguém sabe quanto que é isso, né? Para poder fazer essa soma aqui. Então a gente vai simplificando para transformar em situações que a gente sabe trabalhar, que a gente sabe resolver e simplifica. Então, ó, aqui eu tenho que o expoente é igual ao índice. Então vai ficar 2 elevado a 5 sobre 5. A raiz quinta de 2 eu mantenho. Por que eu vou manter ela? Porque olha só, se eu escrever isso aqui, ó, eu tenho a raiz quinta de 2. Você concorda que a raiz quinta de 2, esse 2 está elevado a 1? Porque 2 elevado a 1 é o quê? É o próprio 2, né? Ó, 2 elevado a 1 é o próprio 2. Então, ele está elevado a 1. Se eu escrever isso daqui em forma de potência, ó, vai ficar 2 elevado a 1 quinto, né? Ó, o índice é o denominador e o expoente é o numerador do expoente da base, né? Então, vai ficar 2 elevado a 1 quinto. E 2 elevado a 1 quinto, eu não consigo simplificar nada disso daqui. E aí depois vai chegar em um momento em que eu vou ter que voltar para a raiz quinta de 2 elevado a 1. Então, não vai me facilitar eu mudar isso aqui. Então, eu vou deixar ela aqui, certo? E, inclusive, depois, no decorrer do exercício, né, mais lá para baixo, a gente vai somar, né, essas raízes que são semelhantes. Vai transformar em raízes semelhantes, né? Por isso, então, que a gente conserva elas. Entenderam? Menos raiz quinta de 3 elevado a 5 vezes 2 é a raiz quinta de 3 elevado a 5 vezes a raiz quinta de 2. E aí, ó, escrevendo na forma simplificada, divide o expoente pelo índice 5 sobre 5. Copia essa daqui, porque não dá, né, pra gente simplificar. Copia essa daqui também. Aí agora, olha só que interessante. 2 elevado a 5 sobre 5 é 2 elevado a 1, que é o próprio 2. Copiei aqui, copiei o menos 3, certo? Desculpa, copiei o menos 3, não, né? Ó, menos 3 elevado a 5 sobre 5 dá menos 3 elevado a 1, que é o próprio menos 3. Copiei agora sim a raiz quinta de 2 e menos a raiz quinta de 2 também. Aí, olha só que interessante, ó. A gente saiu de uma coisa que a gente não sabia resolver, a gente não sabia fazer essa soma. A gente obteve as simplificações, ó, para quê? Para chegar numa soma que a gente sabe resolver. Que a propriedade dos radicais nos assegura
que quando a gente tem uma soma desse tipo, você pega o termo que está comum, que é a raiz quinta de 2, e soma só os valores que estão acompanhando elas, na frente delas, né? Os valores que estão na frente da raiz, que é o 2, o menos 3, e aqui não tem nada, vale menos 1. Né? Ó. Então a gente faz essa operação junto com o termo que está comum. 2 menos 3 dá menos 1. Copiei esse menos 1, copiei a raiz quinta de 2. Menos 1 dá menos 2, vezes raiz quinta de 2. Certo? Então, é por isso, né, que a gente faz esse tipo de coisa. A gente transforma, né, uma soma que a gente não sabia resolver, simplifica, né, ó, simplifica, passa por toda essa simplificação para chegar em uma soma que a gente sabe resolver e consegue dar o valor.